Com certeza você conhece carros elétricos como Tesla e BYD, mas o primeiro carro elétrico no Brasil não veio dos Estados Unidos e nem muito menos da China. Ele foi criado por um brasileiro, e essa é a história do homem que criou o primeiro carro elétrico de toda a América Latina e foi rejeitado pela sua própria terra. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel nasceu em 26 de março de 1926, na cidade de França, no interior de São Paulo. Ele era filho da família tradicional do interior paulista. Seu pai era comerciante, um homem disciplinado, pragmático, que acreditava no trabalho duro como o único caminho para crescer na vida. Desde pequeno, Gurgel demonstrava algo diferente. Enquanto outras crianças brincavam na rua, ele desmontava objetos, rádios, peças mecânicas, qualquer coisa que tivesse engrenagem ou parafuso despertava a sua curiosidade. Ele queria entender como as coisas funcionavam e, mais do que isso, queria melhorar. Ainda jovem, ele se mudou para São Paulo, onde teria acesso a mais oportunidades. O Brasil vivia um período de transformação industrial. Era a época em que o país começava a sonhar em fábricas, montadoras e desenvolvimento próprio. Gugel decidiu estudar engenharia mecânica. Ele ingressou na tradicional Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Ali, ele não era apenas mais um aluno, ele era obstinado. Seus colegas lembravam que ele falava constantemente sobre uma coisa: o Brasil precisa parar de depender dos outros. Ele acreditava que o país não podia viver apenas montando os carros estrangeiros, precisava criar os seus próprios. Depois de formado, Gugel foi para os Estados Unidos e estudou na instituição General Motors. Ali ele teve contato com a indústria automobilística mais avançada do mundo. Ele viu de perto como funcionava uma grande montadora, viu a organização, tecnologia e escala industrial, mas também viu algo que incomodou. O Brasil não tinha aquilo. O Brasil apenas montava carros de fora, não criava tecnologia própria, e isso ficou martelando na sua cabeça. Quando voltou para o Brasil, Gugel não queria trabalhar para uma multinacional, ele queria criar algo brasileiro. E em 1969, ele fundou sua própria empresa, Gugel Motores, uma montadora genuinamente nacional, nada de copiar modelos estrangeiros. Ele queria independência tecnológica e conseguiu. Durante anos, Gugel produziu veículos com tecnologia própria, inclusive um sistema criado por ele mesmo. Concorrer contra gigantes como a Volkswagen, Ford, era como lutar contra um exército sozinho. Mas João Gugel não era apenas um engenheiro. Ele acreditava que o Brasil tinha capacidade intelectual para competir com qualquer país do mundo, porque para ele, fabricar carros era mais do que vender veículos, era provar que o Brasil era capaz. E no final da década de 1970 e o início dos anos 80, o mundo começou a enfrentar a crise do petróleo. O combustível ficou mais caro, a dependência extrema virou um problema estratégico. E foi nesse momento que algo começou a mudar dentro de Gugel. Ele começou a fazer sua própria pergunta: e se o futuro não for movido a gasolina? Ele já tinha experiência em estrutura automotiva, já tinha fábrica, já tinha uma equipe técnica. O que ele precisava agora era pensar diferente. Enquanto o mundo via o carro elétrico como algo experimental, limitado e frágil, Gugel começou a enxergar a oportunidade. O Brasil não era grande produtor de petróleo, mas tinha capacidade de gerar energia elétrica, hidrelétricas e recursos naturais. Ele começou a ligar os pontos. Se o combustível era um problema, talvez a solução estivesse na eletricidade. Não foi um estalo mágico, foi um processo. Ele estudou tendências internacionais, observou pesquisas, analisou dados e começou a se perguntar: por que ninguém está investindo seriamente nisso? Talvez porque é difícil, talvez porque seja caro, ou porque ameaçasse interesses já estabelecidos. Mas para Gugel, isso era justamente o motivo para tentar. Ele acreditava que o Brasil poderia sair na frente, não copiando, mas inovando. E foi ali, no meio das dificuldades financeiras, no meio da pressão industrial e no meio das crises do petróleo, que João Gugel do Amaral tomou uma decisão. Ele não queria apenas fabricar carros brasileiros, ele queria fabricar o primeiro carro elétrico genuinamente brasileiro, um carro movido a energia, limpo, nacional e independente. E foi nesse momento, antes mesmo do desenho do primeiro projeto, que a ideia nasceu.
a ideia de mudar a sua trajetória e colocar seu nome na indústria automobilística brasileira. Ele não começou com o desenho de um carro futurístico, nem com um projeto totalmente novo. Ele começou com algo simples, adaptação. Em vez de criar um carro do zero, ele pegou a base que já existia na própria fábrica e decidiu transformá-la. Isso foi estratégico. Criar uma plataforma nova exigiria milhões, que ele não tinha. Então ele aproveitou o que já dominava: chassis leves e estrutura reforçada em fibra e aço. O primeiro passo foi resolver a pergunta mais importante: onde colocaria as baterias? Naquela época, as baterias eram grandes, pesadas e ocupavam muito espaço. Não existiam baterias como hoje, eram baterias de chumbo ácido pesadas e limitadas. Ele e sua equipe começaram a estudar a distribuição do peso. Se colocasse todas atrás, o carro perderia a estabilidade. Se colocasse todas na frente, afetaria a direção. Então a solução foi distribuir o peso pelo assoalho, criando um equilíbrio estrutural. O carro precisava aguentar o peso extra, sem comprometer a segurança nem o desempenho. Depois veio o motor elétrico, diferente do motor a combustão. É mais simples, mecanicamente não tem explosão interna, não tem pistão, não tem câmbio tradicional complexo, mas ele precisava ser adaptado à transmissão do carro. A equipe trabalhou na integração entre o motor elétrico e o sistema de tração. Ajustes finos foram necessários para que o toque imediato do motor elétrico não danificasse componentes. Não foi simplesmente encaixar e ligar. Foi tentativa, erro, ajuste, novo teste. Outro desafio foi o sistema de controle. Hoje a gente fala de eletrônica embarcada com naturalidade, mas na época isso era muito mais limitado. Ele precisou desenvolver um sistema que regulasse a entrega de energia das baterias para o motor sem causar sobrecarga. Qualquer erro poderia queimar componentes, e cada componente queimado era prejuízo. Os primeiros testes não foram perfeitos. O carro funcionava, mas a autonomia era pequena, a velocidade era limitada, o desempenho era modesto. Só que ele não estava tentando competir com outros carros esportivos. Ele estava tentando provar que o conceito funcionava. E funcionou. O protótipo finalmente se moveu apenas com eletricidade, energia elétrica, silenciosamente dentro da fábrica. Aquilo não foi só um teste técnico, foi a materialização de uma ideia considerada inviável por muitos. O carro não fazia barulho de motor, não soltava fumaça, não tinha escapamento. Era estranho para os padrões da época, mas estava andando. Depois disso vieram muitos ajustes finos, recalibração do sistema elétrico, melhoria na fixação de baterias, teste de autonomia real em trajeto urbano. Cada quilômetro rodado era um dado coletado, cada falha era uma melhoria futura. Não foi um processo glamouroso, não foi uma revelação cinematográfica, foi engenharia prática, persistência e risco financeiro constante. Gugel sabia que aquele protótipo não era um produto final perfeito, ele era uma prova do conceito, ele era a demonstração que o Brasil podia desenvolver um carro elétrico com tecnologia própria. Em 1974, a Gugel já existia, mas foi somente em 1981 que algo realmente revolucionário aconteceu. Nesse ano, João Gugel lançou oficialmente o primeiro carro elétrico produzido em série no Brasil, o Gugel Itaipu E150. O nome não foi escolhido por acaso. Itaipu era a referência à hidrelétrica de Itaipu, símbolo de força energética brasileira. A mensagem era clara: o Brasil podia mover seus carros com a sua própria energia. O lançamento aconteceu de forma estratégica, voltando principalmente para empresas e frotas urbanas. O Itaipu E150 era um veículo compacto, pensado para trajetos curtos, usos urbanos, entregas e deslocamentos industriais. Ele não era um carro esportivo, não era luxuoso, mas era funcional. O modelo tinha autonomia limitada, algo entre 50 e 80 km, dependendo do uso. Utilizava baterias de chumbo ácido, pesadas, com um tempo de carga relativamente longo. A velocidade também era modesta e se adequava ao trânsito urbano, mas o mais importante era que ele era 100% elétrico. O desafio começou imediatamente após o lançamento. Primeiro, o custo. Produzir em pequena escala encarecia o produto. Sem apoio massivo do governo e competindo com multinacionais, a Gugel Motores não conseguiu diluir custos como as gigantes faziam. Segundo, a infraestrutura.
Não existia cultura de recarga, não havia pontos públicos. O consumidor precisava adaptar a sua rotina para carregar o veículo. Terceiro, a recepção do público. Muitos viam o carro como curioso, interessante, mas limitado. Alguns admiravam a inovação nacional, outros duvidavam da viabilidade ao longo prazo. Mesmo assim, o Itaipu marcou história. Depois dele vieram evoluções. A Gugel lançou o Gugel Itaipu E400, uma versão voltada para transporte leve e uso comercial. Era maior, pensado para pequenas entregas urbanas. Em seguida, surgiu o Gugel Itaipu E500, com melhorias estruturais e tentativa de maior autonomia. Ao longo dos anos, a empresa continuou investindo em versões experimentais elétricas, sempre tentando aprimorar a autonomia, desempenho e confiabilidade. Paralelamente aos elétricos, a Gugel também desenvolveu modelos a combustão, que se tornaram conhecidos no Brasil como Gugel X12, um utilitário robusto, a Gugel BR800, que foi uma tentativa ousada de criar um carro 100% popular nacional, e posteriormente o Gugel Supremini, que evoluiu para o BR800. Esses modelos mostravam a ambição da empresa construir uma indústria automobilística independente, mas no caso específico do elétrico, o mercado ainda não estava pronto. A tecnologia era limitada, as baterias eram caras, a mentalidade do consumidor ainda estava presa ao motor a combustão. O lançamento do Itaipu foi pioneiro demais para sua época. Ele não explodiu em vendas, não transformou imediatamente o mercado, mas provou algo essencial. O Brasil já tinha produzido um carro elétrico em série muito antes da discussão moderna sobre a mobilidade sustentável. E hoje, quando vemos montadoras globais correndo para eletrificar suas frotas, fica uma pergunta: e se o Brasil tivesse investido mais naquela ideia lá atrás? Diferente de grandes montadoras multinacionais, a Gugel não tinha forte apoio político nem incentivos robustos. Sem financiamento barato e sem política industrial estruturada, competir era quase impossível. Quando João Gugel decidiu criar uma indústria automobilística 100% nacional, ele não estava apenas construindo carro, ele estava testando e desafiando um sistema interno, porque o setor automobilístico brasileiro sempre foi dominado por multinacionais como a Volkswagen, a Ford e também a Fiat. Empresas que chegaram com incentivos fiscais, terrenos subsidiários, crédito facilitado e proteção política. Enquanto isso, a Gugel Motores lutava praticamente sozinha, sem o mesmo crédito, sem o mesmo respaldo político e sem a mesma blindagem econômica. E quando o Gugel lançou o carro elétrico, algo décadas à frente do seu tempo, ele não recebeu uma política pública de incentivo à inovação. Não houve um programa nacional de eletrificação, não houve uma redução estratégica nos impostos, não houve um financiamento estruturado ao longo prazo. O Brasil sempre fala sobre inovação, mas quando o brasileiro tenta inovar de verdade, ele precisa sobreviver sozinho. Gugel merecia apoio, merecia linha de crédito, merecia proteção industrial equivalente às que as multinacionais recebiam. O Brasil sempre foi excelente em importar tecnologia, mas péssimo em proteger quem tenta criar a própria. Quando a cobertura econômica dos anos 90 aconteceu, as tarifas de importação caíram drasticamente. O mercado foi inundado por carros estrangeiros mais baratos, produzidos em escala global. E Gugel, uma empresa nacional, ainda tentando se consolidar, teve que competir com gigantes globais sem ter o mesmo suporte. Não é que o produto fosse impossível, é que a estrutura ao redor dele não foi construída para que ele sobrevivesse. Essa história não é única. Podemos falar sobre a vida de Alberto Santos Dumont, reconhecido mundialmente como pioneiro da aviação, mas passou boa parte da vida buscando reconhecimento e apoio fora do país. Também podemos falar sobre Vital Brasil, criador dos soros antiofídicos revolucionários. Teve reconhecimento científico, mas enfrentou enormes dificuldades estruturais para manter financiamento constante. E até mesmo isso acontece nos dias de hoje. Um exemplo recente é a cientista brasileira Tatiana Coelho de Sampaio, pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela lidera uma das pesquisas mais promissoras da medicina, que busca curar completamente os tetraplégicos e os paraplégicos, e alguns deles conseguiram até voltar e recuperar o movimento e até andar novamente. Uma descoberta que pode mudar a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. Uma descoberta brasileira feitas em laboratórios brasileiros com cientistas brasileiros, e ainda assim muita gente no próprio país nunca ouviu falar do nome dessa mulher. Histórias como a de Gugel não são apenas histórias do passado, elas são um retrato do padrão.
O talento existe no Brasil, a inovação existe no Brasil, mas muitas vezes o reconhecimento e apoio chegam tarde, ou simplesmente nunca chegam. No início dos anos 90, a situação de Gurgel Motores já era delicada. A abertura econômica do governo Collor reduziu drasticamente as tarifas da importação, e de repente, o mercado brasileiro foi inundado por carros estrangeiros mais modernos, produzidos em larga escala global e preços competitivos. A Gurgel, que já operava em recursos limitados, não tinha uma caixa para enfrentar aquela avalanche. As vendas caíram, as dívidas aumentaram, o fluxo de caixa ficou insustentável. E em 1993, a empresa entrou em concordata. Foi o início do fim. Sem investidores fortes, sem apoio governamental estruturado e sem capacidade de competir com multinacionais gigantes, a marca foi se apagando lentamente. Em 1994, a Gurgel Motores encerrou definitivamente suas atividades. Uma montadora genuinamente brasileira deixava de existir. Não foi apenas o fechamento de uma fábrica, foi o fim de um projeto independente industrial. E quanto a João Gurgel, depois da falência, ele enfrentou processos, dificuldades financeiras e frustração políticas. Para alguém que dedicou a vida inteira a provar que o Brasil podia ter a sua própria indústria automotiva, aquilo foi devastador. Nos anos seguintes, ele tentou novos projetos, ainda acreditava na eletrificação, ainda acreditava na indústria nacional, mas já não tinha a mesma estrutura, nem o mesmo fôlego financeiro. E em 2008, João Gurgel faleceu aos 82 anos, vítima de complicações relacionadas à saúde. Ele morreu sem ver o mundo abraçar os carros elétricos como tendência global. Morreu sem ver as grandes montadoras anunciarem projetos de eletrificação total. Morreu sem ver aquilo que parecia utopia nos anos 80 se tornar viável no século atual. Hoje, quando gigantes globais investem bilhões em mobilidade elétrica, a história ganha outro peso, porque décadas antes, um brasileiro já estava tentando fazer isso. A marca acabou, a fábrica fechou, os carros saíram de linha, mas a ideia não morreu. E talvez seja a parte mais irônica da história. O mundo finalmente chegou aonde Gurgel já queria estar. A pergunta que fica é simples: ele falhou ou apenas nasceu no país errado e no tempo errado? O senhor acha que esse carro elétrico vai substituir ou pode substituir o automóvel convencional? Em grande parte, sim. Na parte de transportes urbanos, ele será um grande substituto do automóvel convencional.